Bom dia, meus amigos, amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa manhã maravilhosa que Deus nos proporciona, vamos louvar ao nome dEle. Você que está chegando aí agora, vamos engrandecer o nome do Senhor através dessa canção, agradecendo por mais um dia, agradecendo por mais essa oportunidade de estarmos vivos, com saúde. Vamos louvar ao Senhor, amém? Te agradecemos, Senhor. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Te agradecemos, Senhor Jesus, por mais essa manhã, Senhor. Agradecemos, Senhor Jesus, pela dádiva da vida que o Senhor nos concede. Agradecemos, Senhor Jesus, pelo teu amor, pela tua graça, Senhor Jesus, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Nós queremos te agradecer, Senhor Jesus, através dessa canção. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Paizinho, nós te agradecemos, Senhor Jesus, assim como nós cantamos nessa canção, nesse hino. Nós agradecemos, Senhor Jesus, por mais uma oportunidade de estarmos vivos, com saúde. Agradecemos, Senhor Jesus, porque nós estamos aqui neste lugar reunidos em Teu nome. E eu quero, Jesus, te pedir que o Senhor esteja presente, Pai,
Senhor Jesus, reunião em Teu nome, que o Senhor esteja presente aqui neste lugar, aonde quer que as pessoas estejam ouvindo essa live, e Deus, que a Tua presença venha ser real, e que tudo o que seja dito aqui, Senhor Jesus, de certa forma, Senhor Jesus, que seja absorvido por cada pessoa, Senhor Jesus, e que em nome de Jesus, que a Tua palavra venha entrar em nossos corações. Nós te agradecemos, Pai, por tudo, em nome de Jesus, nós oramos, amém e amém. Bom dia, meus irmãos, e a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos nesta manhã, mais uma vez, transmitindo ao vivo pelo Facebook. Que Deus abençoe sua vida. Estamos aqui para falar de um tema muito peculiar ao que estamos vivendo, que é família na quarentena. Nós já louvamos a Deus, falamos com o Senhor, e agora nós vamos... neste momento, falar um pouquinho sobre a família na quarentena, desenvolver esse tema aqui, e eu creio que será algo muito especial para nossas vidas. E eu gostaria de pedir a você que compartilhasse a nossa live, compartilhe aí para os seus grupos, compartilhe para os seus amigos no Facebook, chame as pessoas para vir participar com a gente, e certamente elas receberão uma palavra de Deus para suas vidas. Nós sabemos que esse tempo é um tempo em que nós precisamos mudar um pouco a nossa postura, nós precisamos fazer coisas que não estamos tão acostumados a fazer. Nós sabemos que as pessoas têm seus afazeres, têm as suas correrias, as suas lutas, mas nós estamos agora vivendo esse tempo em que as pessoas estão mais em casa, e isso não tem sido fácil. E pensando nisso, pensando nesse tema, pensando nesse tempo em que nós estamos vivendo, nós resolvemos hoje trazer pessoas para falar sobre esse assunto. E nós estaremos aqui interagindo nesse tempo de Deus para a nossa vida, e eu gostaria de convidar aqui para estar conosco a ministra Geni Trancoso, a minha esposa, vai ser uma das nossas participantes hoje pela manhã, e que Deus pode chegar para cá, sente aqui, por favor, e vamos também ter uma participação muito especial de um amigo e um companheiro de ministério, que eu gostaria também de convidar para estar conosco aqui, o pastor Leandro Duarte. Vem para cá, pastor Leandro. Daqui a pouco ele se apresenta também aí para vocês. E fique à vontade, pastor. Pastor Leandro está colaborando com a gente. Nós vamos juntos aqui falar da palavra de Deus, falar daquilo que Deus colocou nos nossos corações para esse tempo. Será um bate-papo. Nós estamos aqui construindo ideias, e nós seremos muito abençoados em nome de Jesus. Vamos lá, vamos começar aqui com os nossos irmãos se apresentando, falando aí para o povo que está nos assistindo, não é? Para algo que Deus já colocou, não é? Para as nossas vidas nesta manhã, para esse tempo de quarentena. Eu gostaria de passar aqui para a ministra Geni, estar fazendo suas considerações neste momento, e também dando aí suas boas-vindas, e vai ler um texto da palavra de Deus, um breve texto, e nós vamos interagindo aqui. Amém. Bom dia, meus amados irmãos. Deus abençoe
esse dia lindo que o Senhor nos concedeu. Estamos aqui mais uma vez para entrar na sua casa e falar com você as coisas de Deus, o que Deus tem para nós. Esse tema é muito importante, família na quarentena. E nós vamos estar aqui falando sobre esse tema. E eu queria ler um texto que está em Salmo 128, do 1 ao 4. Amém? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos, como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Esse salmo diz tudo para uma família próspera, uma família abençoada. Nós sabemos que cada um na família tem o seu papel. Aqui fala do papel do homem. Olha só, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A palavra de Deus diz que aquele que teme ao Senhor, mas ela continua e anda nos seus caminhos. Olha só, o que a gente entende é que tem pessoas que temem ao Senhor, mas não andam no seu caminho. E a gente precisa dessas duas coisas, temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. E diz mais, no versículo 2, do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Olha o papel do sacerdote, do homem, né? Ele vai ao trabalho e traz o provimento para a família. Ele traz o alimento para a família. E no terceiro ele diz da esposa. Tua esposa no interior da tua casa será como uma árvore, como a videira frutífera. Olha só, que mulher é essa? É aquela mulher que diz em Provérbios, sábia. Aquela mulher que sabe lidar com o marido, que sabe lidar com os filhos. Às vezes a mulher fala assim, nossa, eu não estou aguentando. Você aguenta sim, porque Deus te deu esse papel. Você está no meio da casa, você é uma videira frutífera, é aquela apaziguadora, aquela sábia, que Deus te colocou ali para isso. E olha só, que diz dos filhos. Teus filhos, como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Nós sabemos que o fruto da oliveira é azeitona. E o que quer dizer isso? A volta da tua mesa. A mulher ensinando os filhos serem uma bênção para as nações. Nós sabemos, quem já leu a história de John Wesley, conhece muito bem a história da sua mãe, Suzanne Wesley. A Suzanne, quando seus filhos iam com 5 anos, ela já começava a ensinar a Bíblia para os seus filhos. Isso é sabedoria. Isso é ensinar o seu filho a ser uma bênção para as nações. E olha, outra coisa, o povo de Israel, quando um menino tem 12 anos, ele já leu a Bíblia toda. Ele já conhece a Bíblia toda. E às vezes aqui no Brasil a gente acha que a criança não precisa orar, que a criança não precisa ler a Bíblia. Que isso? Vamos seguir esse exemplo que está na Bíblia. Vamos ensinar os nossos filhos a ler a Bíblia, a orarem. Eles precisam disso também. E o 4 diz assim, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então o segredo é obedecer, é temer. E o que é temer? Temer é respeitar, é obedecer. Então nós precisamos obedecer ao Senhor. Amém? Amém, glória a Deus. Então, meus queridos, nas próximas horas nós estaremos juntos aqui falando desse tema. Já foi ministrado nesse início uma palavra para o teu coração, já deu para sentir que Deus tem muito a falar com você, que está na sua casa nos acompanhando. Quero mais uma vez dizer para você compartilhar, esteja conosco, e tem um número aí no rodapé da sua tela, onde você pode se corresponder também com a gente. Mande aí
um testemunho teu, do que você está vivendo na quarentena, tem que ser breve, tá bom? E nós vamos ler aqui, não é? Claro, tudo de acordo com o tempo que temos aqui. Se você quiser fazer alguma pergunta que for possível nós respondermos por aqui, nós vamos falar também, nossos convidados vão interagir também com a tua pergunta, mas você que já está aí conosco, fale alguma coisa, conte um testemunho teu e nós vamos estar falando aqui. Se você quiser oração também, pode falar por esse mesmo número que está aparecendo na sua tela ou pelo chat, e a nossa equipe estará aí passando para a gente aqui o seu pedido de oração e a sua interação com o nosso canal. Então, vamos lá, nós estamos iniciando esse primeiro momento aqui do nosso culto online, da nossa celebração, desse programa que está falando de família na quarentena. Como já apresentei, temos aqui o nosso amigo, pastor Leandro, homem de Deus, que temos caminhado muito juntos, né? Participamos juntos do Comeps aqui em Paraíba do Sul, temos aqui trocado os nossos púlpitos, né? Então, é uma honra poder recebê-lo aqui, pastor Leandro. Dê aí também suas considerações iniciais, né? E vamos lá, nós vamos interagir aqui, ter algumas perguntas. Pastor, pode aí se apresentar, e no final você vai ter também a oportunidade de falar lá dos seus cultos, das suas lives, e dar o endereço da tua igreja também, tá bom? Mas fique à vontade, fale aí para esse povo que está nos assistindo aí. Amém, glória a Deus. Queridos, bom dia, se a paz do Senhor. Eu que sou grato a Deus por essa oportunidade. Eu acho que é o primeiro aí, vamos botar o primeiro programa, né? É isso aí. É o primeiro programa que está sendo realizado, e eu fico feliz por ser logo o primeiro convidado. Agradeço pela vida do pastor Fábio, da esposa Geni, Deus abençoe, toda essa família abençoada aqui da Igreja do Nazareno Central. Deus abençoe a vida de vocês, e eu creio que será muito produtivo, né? Eu creio que essa manhã será esclarecedora, e dentro daquilo que nós podemos, na verdade, trazer, né, dentro desse conceito, dentro desse entendimento que nós estamos vivenciando, porque estamos todos juntos nesta, né? Aqui sim podemos falar que estamos todos no mesmo barco. Em algumas outras situações não, mas todos nós estamos em quarentena, estamos nesse isolamento social, e precisamos então pontuar algumas coisas que são importantes, né, para a nossa família, para o nosso convívio, para o nosso relacionamento. Eu agradeço a Deus e creio que vai ser abençoador para você também. E como já foi dito aqui, compartilhe e mande aí suas perguntas, seu testemunho, e nós iremos aqui, dentro do possível também, responder para vocês. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Isso aí, vamos lá pessoal, vamos dar continuidade aqui a esse tempo pela manhã, que seria um tempo de ensino, e nós vamos dar continuidade nesse tempo de ensino, tratando de temas importantes, né? Tratando de tema muito especial, e lembrando que no dia 3 de maio, é o próximo domingo, nós iremos falar sobre a importância das células. Teremos também convidados aqui muito especiais para estar conosco, homens de Deus que estarão falando desse tema no próximo domingo, tá bom? Então já fique ligado aí, você que se interessa por esse assunto, esteja conosco. Bem, mas vamos lá, vamos falar um pouquinho, não da família na quarentena. Pastor Leandro, ministra Geni, esposa, né? Nós sabemos assim que conviver, né, é um desafio. Conviver com pessoas diferentes, isso é um desafio. Se trata até de um exercício de paciência, de tolerância, não é? Se trata de saber conviver com outras pessoas, saber conviver para com as fraquezas e erros alheios. Não é fácil viver juntos. Então as pessoas, às vezes, elas no seu trabalho,
cada um vai para um lado, quando a vida está acontecendo normalmente, cada um vai para um lugar, cada um vai para o seu trabalho, ou a esposa fica em casa e o marido vai trabalhar, mas os filhos vão para a escola, então o convívio ele é reduzido, né? E nós estamos descobrindo nesse tempo que nós às vezes não conhecíamos nem os nossos filhos, nós não conhecíamos a nossa família direito, o marido está descobrindo que não conhecia a esposa talvez esteja descobrindo que não conhecia o marido, e esse tempo está sendo revelador, na verdade, as pessoas estão se conhecendo, e tendo em vista tudo isso, sabendo que nós às vezes nem nos conhecíamos direito, mesmo sendo família, não é? A pergunta é a seguinte: como conviver em família, em harmonia e vencer os desafios das diferenças? Vamos lá, quem vai comentar primeiro? Vou dar honra ao nosso convidado aqui. Eu ia tirar na pétala da flor, mas como não temos, vamos lá, pastor Leandro, comente aí. Fique à vontade, lembrando que isso aqui não é um debate, são ideias, formações de ideias, né? Então, você pode ficar bem à vontade para interagir com a gente aqui também, contar o seu testemunho ou falar algo para compartilhar com a gente aí pelo número que está aparecendo na sua tela. Vamos lá, pastor, pode ficar à vontade. É bom a gente ressaltar aqui alguns princípios, né? Porque nós estamos falando para uma gama de pessoas e famílias variadas, né? Então, na verdade, não existe um padrão de família. É claro que é aquele que Deus instituiu e sempre Ele quer o melhor para a nossa família, né? E quanto mais estruturada, quanto mais sadia a família, é claro que se aproxima do padrão de Deus. Mas família é família, né? Cada um tem a sua. E por isso que a gente fala assim, não se mete com a minha família, né? É como se fosse algo assim, realmente particular e cada um tem a sua história. E como eu disse, é bom a gente estar pontuando aqui, porque justamente por não existir esse padrão de família, nós vamos falar aqui para pessoas que têm uma família que é estruturada e tem uma outra família que não é tão estruturada assim, não é? Então, nós vamos aqui, na verdade, tentar trazer um entendimento, né? Por isso que eu aqui dentro dos meus raciocínios e do meu esclarecimento, pontuando sempre algo espiritual no sentido bíblico, né, do que é família, para que a gente possa tentar melhorar, né? Porque, na verdade, já foi até dito aqui, a nossa irmã Geni, já na leitura do Salmo 128, né, é aquele que teme ao Senhor. Então, se o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, nós vamos entender que aquela casa, né, que inicialmente serve ao Senhor, ou tem a palavra de Deus como uma regra de fé e prática, não que esteja tudo resolvido, pelo contrário, às vezes, nós somos pessoas comuns, seres humanos normais, né? Então tem problema em todas as famílias, mas assim, a gente procura resolver essas situações de formas, né, bem mais maleáveis, mais agradáveis. Então a gente está falando aqui, como eu repito novamente aqui, que tem pessoas que não têm assim, uma estrutura tão boa familiar, não é? E aí, como a gente lidar com essa situação toda? Como a gente lidar com tudo aquilo que acontece? Justamente, muitas coisas o pastor Fábio já pontuou aqui, que é a questão das pessoas não se conhecerem mais, né? Dentro de casa, moravam juntos, os filhos chegavam para dormir, o pai só entrava e descansava e de manhã já estava indo embora para trabalhar e chegava tarde da noite. Então, a gente estava vivendo realmente um tempo, ou, na verdade, ainda muita gente vive dentro dessa situação, porque nem todo mundo parou, né, por causa da pandemia. O trabalhador ele precisa estar trabalhando, precisa estar trazendo o seu pão, mas é importante a gente pontuar isso, que realmente essa falta de relacionamento está destruindo muito o conceito de família, não é? Então, quando nos falta esse relacionamento, aí nós vamos ver o que realmente está sendo prejudicial nesse nosso contato familiar, né? E aí eu quero só para pontuar aqui, pastor, talvez para a gente
está discorrendo dentro desse assunto, algo que, às vezes, no entendimento de muitas pessoas, acha que família ela está linkada simplesmente à questão sentimental, né? A questão emocional. Porque família só é legal se tiver tudo bem. Família só é legal se tiver todo mundo, sabe, em harmonia. Não, família é família, não é? É igual casamento, não é? É na saúde, na doença, é na dor, é nos momentos de crise. Então, a gente não pode levar a família somente para a questão emocional, né? E esse pensamento de que só quando tudo está bem que a família é boa. Pegando um gancho aí, né, pastor Leandro, exemplo disso é quando um filho erra, não é? Você chama atenção, mas você não deixa de amá-lo. Não é? Corrige isso, porque você entende um conceito de família. Apesar de você não concordar, apesar de você não achar certo determinada situação, mas precisa haver correção. E você não deixou de amar e não deixou de ser a sua família. Verdade. Não é? Então, eu acho que família é isso. Né? É justamente nesse conceito, né? Nesse entendimento. Então, se as pessoas começarem a tão somente, ou muita gente já pensa que família só é bom quando está tudo bem, já é um início errado, não é? Porque o que Deus nos chamou para termos e para sermos ou para convivermos é em família, tá? É um texto que eu vou me apegar aqui, do Salmo de número 86, do verso 6, né? Que vai dizer que Deus faz que o solitário viva em família, não é? Então existe um propósito inicial de Deus desde a criação do homem, não é? Quando Deus vai ver que todos os animais eles tinham o seu par, ou tinha, né, o macho tinha a fêmea, e ali Deus vai olhar para o homem e ver que falta ali uma companheira, então vai trazer para esse homem essa auxiliadora, essa companheira, né? E a partir dali se constitui então o que chamamos de família, esse contato, esse relacionamento, né? Dali vem os filhos. Então, queridos, é algo que está no plano de Deus, no coração de Deus. Família está no coração de Deus. A gente precisa então aprender, porque quando falamos de aprender, parece até que, na verdade, não sabíamos, mas é porque muita gente está esquecendo qual é o sentido, qual é o valor da família, ou se esquecendo, ou então não valorizando mais, né, a questão da importância da família, porque muita gente prefere estar sozinho. Muita gente prefere viver a sua vida individual, ninguém se mete, olha, não quero que ninguém dê pitaco nenhum, né? Então nós estamos vivendo esses tempos de individualismo, e isso está afetando as famílias. Então a gente precisa voltar às bases, precisa assim, eu tenho agradecido a Deus por esse tempo de quarentena, de certa forma para a gente agradecer ao Senhor, porque está fazendo a gente repensar em muitas coisas e avaliar, né? Avaliar muitas outras coisas que a gente estava abandonando, algumas práticas que a gente estava deixando de lado. Verdade. E que são importantes para a nossa casa. É um tempo de aprendizado. Com certeza, né? pastor. Pastor Leandro, obrigado. Daqui a pouco a gente volta contigo aí, mas vamos lá, ministra Geni, e também nossa superintendente do MED, aqui na igreja local, na igreja do Nazareno Central, né? Nosso ministério de discipulado, de escola bíblica. Vamos agora com o teu comentário aí, minha irmã Geni, esposa Geni, né? Conviver é um desafio, né? Amém. Pois se trata de exercício, de paciência, um exercício de tolerância e entender fraquezas das pessoas. E comente aí, fala para nós, né, qual a tua visão disso tudo e fala um pouco para nós como conviver com essas diferenças nesse tempo de quarentena. Amém. Então, é isso aí. Relacionamento é um desafio, né? E quando se fala em desafio, a gente aprender a conviver. Isso tudo aqui, na verdade, já foi falado, mas
A gente escuta muito falar em pessoas que se trancam dentro de quartos, né, que não quer ouvir a opinião de ninguém, que não quer se relacionar. A gente escuta falar de pessoas que preferem ter um cachorro do que se relacionar com gente. Então, é um desafio. E quando se trata de desafio, é algo que nos faz crescer. Porque nós poderíamos ser robôs que todo mundo pensasse do mesmo jeito. Mas o bonito disso tudo é a diferença. Essa diferença que nos desafia a melhorar. É isso que é interessante e que é importante. Sabe? Eu tenho os meus conceitos, né? O meu marido tem os dele, mas o importante é nós convivermos com essas diferenças, porque nós não somos iguais. Né? E a gente escuta muito, fala assim, eu separei porque minha mulher pensava tão diferente de mim. Gente, mas de repente você não vai encontrar alguém que pense igual a você. O importante é o respeito, é você entender. É igual eu sempre falo aqui, quando eu tenho que ir na casa do meu pai, meu marido vai comigo. Né? Como a gente vê mulheres andando pela rua sozinhas, e o marido em casa, que não acompanham, e vice-versa. Então, relacionamento é um aprender a conviver com o outro, com os desafios, com as diferenças. Porque a palavra de Deus diz o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas, e o nosso próximo como a nós mesmos. O nosso próximo é o nosso marido, é o nosso filho. Às vezes, tem muitas pessoas que na rua amam o seu próximo, mas chega em casa, bate na esposa, bate, talvez nem com agressão física, mas com palavras. Então, isso não adianta. Para Deus, nada disso adianta. Então, relacionamento é esse desafio que enriquece a gente, que muda os nossos conceitos, que nós precisamos entender que conviver é entender o erro do outro. Sabe? Não é passar a mão na cabeça, não é isso. É entender, apoiar e mudar, os dois juntos. Isso, para mim, é relacionamento. Amém? Isso aí. Relacionamento nunca é fácil. Relacionamento com filho não é fácil, relacionamento com cônjuge não é fácil. As pessoas são diferentes, né, pastor? As pessoas pensam diferente, mas o mais interessante da família é saber que a gente se completa, é saber que nós, na hora de qualquer necessidade, nós podemos contar, nós temos um colo, nós temos um ombro, nós temos com quem desabafar, não é? Por mais diferentes que sejam as famílias, por mais diferentes que sejam as pessoas, que próxima pergunta nossa aqui, nós vamos falar um pouquinho dessa diferença e nós vamos, para nós sabermos, existe um padrão, não existe um padrão, né? Pastor Leandro falou algo no início aqui, mas nós vamos ver também se existe um padrão de Deus para isso, ou como funciona isso, né? Mas continua aí o nosso número na tela, fala aí no chat ou manda o seu testemunho também para esse WhatsApp, nós estaremos contando aqui. Pode falar com a gente aí, tá bom, pessoal? Qual é a sua ideia de tudo isso que nós estamos falando, dessa nossa primeira pergunta? Como está a tua casa na quarentena? Não é isso? Então, vamos lá. Apesar de existir formação diferente entre uma pessoa e outra, e de famílias diferentes, elas acabam se encontrando, casam-se e acabam construindo um lar, construindo uma família, e a gente sabe que as diferenças, elas não acabam, né? Essas diferenças, elas vão junto, elas entram no mesmo lar, não é? Então, o que nós devemos pensar? E qual é a minha pergunta, o meu questionamento? Existe um padrão de Deus bíblico para uma família, tendo em vista que Deus foi quem criou a família, essas duas pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, né? Instituiu o casamento, talvez não fosse nem tão lá no princípio, talvez não tivesse nem tanta diferença quanto existe hoje, mas porque nós vimos, né, que Adão e Eva compactuaram juntinhos lá, não é, com o problema da desobediência, não é? Os dois foram juntos, entraram de cabeça juntos, então o pensamento era bem parecido. Mas
Deus formou a família, ele pegou duas pessoas diferentes, colocou num lar, não é? Então, existe um padrão. Como funciona isso? O que Deus quis, não é, com isso tudo? Não é? Por que Deus uniu duas pessoas diferentes? Não é? Eu gostaria agora de mudar um pouquinho, vou começar do lado de cá, com a ministra Geni, que acabou de falar, mas... ela está querendo que comece pelo lado de cá. Então, peraí, deixa eu começar pelo meio, pode ser? Então, eu penso que Deus uniu a família, primeiro, para acabar com o problema da solidão. Certo? Então, acho que a gente precisa partir desse ponto. Deus queria também, penso eu, que acabar com o problema da solidão. Tudo estava formado e, de repente, capítulo 2 de Gênesis, versículo 18, Deus olha e fala, não está bom. Depois de ter dito que estava tudo bem, não é? Ou melhor, dizer que tudo era muito bom e que estava muito bom, Deus fala, opa, não é bom. Não é? Então parece que Deus muda, mas o que Deus estava reparando ali era que o homem estava só. E Deus vê essa necessidade e faz uma adjuntora, cria uma adjuntora, que era a mulher, para ser idônea, né, para ser parceira, para estar debaixo da mesma missão desse homem. Então para mim, Deus estava acabando com o problema da solidão. Aquele homem iria viver muito só, sem uma pessoa para conversar, tendo em vista que até então só existiam animais. Ele ia ter que falar com plantas e animais, ou Deus, sábio como não é? Formaria ou faria uma adjuntora. E assim Deus fez. Então eu penso que Deus cria o seu padrão. Deus não faz o homem para errar. Porém, Deus também não cria uma máquina, não é? E Deus faz o homem com capacidade de pensar, não é? Moralmente responsável, e Deus coloca essas pessoas, não é? Vamos dizer assim, no mesmo lar, porque quando se fala de lar, não quer dizer que é uma casa, não é? O primeiro lar formado, ele não era uma casa, ele era um jardim. Então, não tem muito tempo, nós falamos disso aqui em uma mensagem. A gente não pode confundir uma casa com um lar. Uma coisa é ter uma casa, um edifício, e ter uma geografia onde esse edifício está instalado. Outra coisa é você ter um lar harmônico, não é? Com uma atmosfera muito abençoada. Então, isso são coisas diferentes. Então, nós precisamos partir, não é, desse princípio, que o padrão de Deus, não é? O padrão de Deus era um lar. Não é? Era um lar onde o homem e a mulher, e ali, não é, tinha trabalho para eles. Esse lar que Deus cria ele vem com um padrão de trabalho, não é? Um lugar para o homem cuidar, não é? Para a família estarem juntos. E quando Deus cria esse padrão de família e coloca ele nesse lar, o que Deus está fazendo ali? Dando a essa pessoa um lugar para ele desenvolver psicológica e espiritualmente muito bem, né? Aí o homem vem e destrói tudo isso. Mas penso eu que o padrão de Deus para a família é um lar onde tem harmonia, onde as famílias, apesar de diferentes, chegam sempre a um denominador comum e as coisas acabam se acertando, onde tem apoio mútuo, o amor mútuo, porque Deus não ia criar uma confusão, não é? Então, o padrão de Deus que eu acho que existe é nesse aspecto. Porém, não existe um padrão de família perfeita, porque somos pessoas diferentes, nós acabamos nos atrapalhando, né, nessa convivência. Porém, Deus tem uma ideia para nós. Deus nos deu uma ideia, Deus tinha um padrão. E nós, às vezes, até atrapalhamos um pouco, destruímos esse padrão, mas Deus tem um padrão para a tua família. E o padrão é um lar abençoado, um lar harmônico, um lar muito aconchegante, um lar onde você encontra abraço, encontra aconchego. Para onde nós vamos agora?
Vamos lá? Pode ser, né? Nós falando em lar e casa, é uma coisa tão séria que é quando nós entramos em uma casa, nós sentimos se ela é uma casa realmente ou se é um lar. Isso é muito sério. Se nós estivermos realmente ligados com Deus espiritualmente, você vai sentir se é um lar ou se é uma casa. E como já disse também no Salmo 128, esse que eu li de 1 a 4, eu acredito que ali é um modelo de família, né? E nós precisamos realmente procurar melhorar a cada dia, entender. A gente sabe que quando dois caminham juntos com o mesmo objetivo, é muito mais fácil, a gente sabe disso. Se tiver um puxando para o lado e o outro para o outro lado, fica muito mais difícil. Mas nós, como servos do Deus Altíssimo, precisamos entender o propósito de Deus para a nossa vida e caminharmos junto na mesma direção, né? Fica mais fácil, realmente. Mas quando isso não pode acontecer, nós precisamos nos ligar com Deus e pedir a Deus sabedoria, discernimento, para que as coisas melhorem e realmente seja tudo transformado de acordo com a vontade de Deus. Amém? Pastor Leandro, vamos lá? Fale aí para nós qual é o seu pensamento a respeito disso. Só repete novamente a pergunta aí, pastor, pra claro. A gente não desfocar, porque a gente vai pegando, vai se alimentando do pensamento aqui, de cada fala, aí a gente acaba... Verdade. Então, pastor, apesar de existir formação diferente entre uma pessoa e outra, famílias diferentes, elas acabam se casando, formando, né, um lar, uma família. E aí a gente pensa, né, com essas diferenças todas, como a gente vê essa diferença, né? A pergunta é a seguinte: existe um padrão de Deus, né, tendo em vista que Deus que formou a família, existe um padrão de Deus, um padrão bíblico para uma família? Pois bem, é importante a gente destacar aqui algumas coisas, porque, primeiro, como já foi dito aqui, Deus não criou robôs, né? Ele nos criou indivíduos pensantes, né, que raciocinam, e aí talvez inicie a confusão toda, porque dando essa capacidade de cada um pensar de um jeito, né, sempre vão haver os atritos, tá? E a grande questão é que não é porque se casou, porque formou uma família, constituiu uma família, que os problemas vão acabar. Às vezes, pelo contrário, até se iniciam tantos outros, porque, como eu disse, a questão da individualidade, né? Muita gente dentro de casa, às vezes, prefere viver a vidinha isolada, justamente por causa desses conflitos. Assim, deixa eu pensar do meu jeito, deixa eu fazer do meu jeito, mas o padrão de Deus, o padrão que Deus criou para as famílias, é um padrão bíblico. Não tem como a gente deixar Deus de lado e a sua palavra de outro lado. Não tem como, né? Ele está alienado à sua palavra. Deus ele faz ou está compromissado com a sua palavra para que ela se cumpra. Então, qual é o padrão de família? O padrão de família é aquele que segue os preceitos e os princípios bíblicos, não é? Então já fora dito aqui que quando Deus instituiu a primeira família, que foi Adão, Eva, e dali surgiram os seus filhos, né? Caim, Abel e os outros. Então a gente vai perceber que lá na primeira família houveram problemas. Na primeira família, né? Um pensou em entender uma coisa de um jeito, o outro entendeu de outro, e teve o primeiro homicídio dentro daquela família, né? Então, assim, o problema não é Deus fazer ou formar a família, né? Na verdade, a capacidade que Ele também nos deu e nos entregou de termos as nossas conclusões, tirarmos as nossas conclusões. Verdade, pastor, o senhor falou algo espetacular, né? Nós vemos que Deus forma o homem perfeito, sim, não é? Mas com a possibilidade de pecar, sim, não é? Deus não erra. É o que chamamos de livre-arbítrio, né? Deu esse direito. O que Deus queria era uma escolha, não é? Sim. Deus queria era uma escolha. Deus não criou um robô e disse para ele: é isso aqui, ó, vou te programar para isso.
Tanto que nós vemos esse padrão perfeito, porém o pecado entra. Não é? Ou seja, a mão humana entrou no negócio. Depois que o pensamento humano, não é? O homem perde o seu posicionamento. Depois que o homem perde o seu posicionamento, aí bagunça a família, bagunça a vida. O pecado entra, né? Sim, sim. Tanto que o senhor está citando a primeira família, já teve logo um homicídio dentro da primeira família. Tudo isso, penso que é porque esse homem, ele já entra, né? Ele usa mal o livre-arbítrio, né? Usa mal o seu direito e acaba estragando toda a perfeição, né? Mudando. E a gente tudo. vê que Deus quando ele cria então a família, ele se baseia, na verdade, no relacionamento. Porque, primeiro, antes do pecado, você citou uma questão, né, do pecado. Quando o pecado entrou, a gente vai ver que Paulo é bem claro em dizer que nós somos destituídos da glória de Deus, nos afastamos, né? Mas, inicialmente, o relacionamento era direto e constante. O relacionamento com Deus, né? Esse contato com Deus. Então, acho que Deus, quando ele cria, planejando tudo, isso a gente vai ver que aquela formação original, né, lá no Éden, aquele homem perfeito que Deus havia criado, porque Adão fora criado perfeito, né, na sua santidade, no seu físico, no seu emocional, Deus criou o homem perfeito. E aí, é claro, o pecado, então, entrando, né, separou o homem de Deus e, a partir daí, começou-se a pagar o preço por causa do pecado. Mas onde eu quero chegar é que a perfeição, na verdade, estava também nesse contato, nesse relacionamento. A partir do momento que o pecado entrou, se afastou de Deus, o relacionamento foi cortado, aquilo também foi como se repetindo, né, nas famílias, nos contatos uns com os outros, né? Mas aí a gente vai ver aqui também, por exemplo, quando a gente vê Deus chamando o patriarca, né, ainda Abrão, né, chamado Abrão, e depois, é claro, o nome dele se torna Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, no verso 3, vai dizer: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu, sê uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra, né? Então, a gente pode observar aqui que Deus ele fala de multiplicar a família de Abraão com o propósito de abençoar todas as famílias da terra. Agora, vai me dizer que a família de Abraão era perfeita? Não era. Mas Deus escolheu alguém para, através daquele alguém, as demais famílias serem abençoadas. E aí, bem verdade é que nós voltamos a falar daquele padrão que Deus havia instituído, né? Justamente no texto que você tinha lido do Salmo 128. É interessante, o pastor Leandro, que Deus mandou ele sair da parentela no meio dele. Da família conhecida, tem gente que fica agarrado ali, né? E cresceu depois que ele saiu. Sim. Olha só que interessante isso também. Tem coisas que só se desenvolvem, na verdade, quando a gente se distancia um pouco. Então, é o que a gente não pode aqui criar uma regra, né? Um padrão, mas nós estamos tentando fazer com que você entenda aquilo que Deus instituiu, que Deus criou. O desejo de Deus é que vivamos em família, o desejo de Deus, até falei o Salmo 86, não é 86, é 68, é o contrário, 68 verso 6, que ele faz com que até o órfão, aquele que é solitário, ele viva em família. Por quê? Agora, vindo para os caminhos do Senhor, agora entregando a sua vida para o Senhor, ainda que ele estivesse sozinho, solitário, agora ele vai viver numa família, ou dentro de um formato de família que nós chamamos de igreja, né? A igreja, ela precisa ser uma família também. Nós nos relacionamos, nós muitas das vezes convivemos, né? Eu quero só tocar num ponto aqui para a gente encerrar aqui a minha fala. Até nada sobre política, mas uma fala da última agora da coletiva que o presidente deu, né, falando sobre a saída do ministro da Justiça. Ele falou que uma coisa é você conviver, né,
e outra coisa é só você conhecer. Não é? Uma coisa é você conhecer, outra coisa é conviver. Então, Deus nos chama para uma família, para sermos uma família, para termos uma família, para nós convivermos uns com os outros. Né? E aí a gente está falando de lar e casa. A casa, poxa, é legal. Só que a casa tem os seus compartimentos, ela tem os seus cômodos. Né? Cada um pode ir para um quarto, cada um pode... Um fica na sala, e é o que está acontecendo hoje, infelizmente, né? Agora na quarentena talvez não, porque nós estamos falando da quarentena, mas o que vinha acontecendo era... O filho estava num quarto, o outro filho estava no outro quarto, o pai estava na sala, a mãe estava na cozinha, cada um no seu celular, e já não havia mais aquele contato, aquele convívio, né? Então, é um dos grandes problemas, os grandes desafios da família atual, né? Não somente a brasileira, mas a família mundialmente falando, né? E aí a gente vai ver, uma coisa é casa, outra coisa é lar, né? Verdade. Se a gente for pegar lar, vai fazer, é como se fosse lugar de amor e recomeço. Vamos botar aqui, é uma coisa básica, lugar de amor e recomeço, porque sempre haverá necessidade de recomeçar, né? Sempre, porque são cabeças pensantes diferentes, são pessoas que falam de forma diferente, agem de forma diferente, e às vezes vai trair, às vezes, no sentido de confiança, né, de expectativa, vai falhar em algum ponto, né, nesse relacionamento, e as pessoas se entristecem, as pessoas se ferem, mas é ali dentro que é o lugar também de recomeçar, de haver perdão, né, de o amor estar constante. Então é para a gente ver que a ideia de Deus, esse padrão de Deus para a família é relacionamento, é convívio. Tá? Então, é o ponto básico aqui para a gente ter uma família abençoada. Primeiro, é estar em Deus, né? Seguir o padrão bíblico, e outra, é procurarmos nos relacionar de forma cada vez melhor, né? E de uma forma saudável para estarmos vivendo bem. Amém, pastor. Nós já estamos partindo para o final, não é? Daqui a pouquinho a gente vai orar pela sua vida. Então, pode enviar aí seu pedido de oração, vamos orar por você aqui no final, tá? Nós vamos também, se você enviar aqui a sua pergunta, você tem alguns minutinhos só, tá bom? No final, acabou, tá bom? Aí só no próximo tema que você vai poder fazer perguntas. Mas é isso, quando qualquer pessoa não sabe o seu lugar, ela acaba perdendo a sua identidade, deixando de ser quem ela é, não é? A gente vê o homem deixa de ser o padrão perfeito de Deus, de família, não é? Porque ela perdeu o seu lugar. Porque, na verdade, ouviu, não é, Satanás dizer, não é, que Deus, o que Deus estava tentando evitar é que essa família, não é, ou que Adão e Eva não fosse igual a ele, não pensasse igual a ele, que os olhos não fossem abertos, né? Ou então, e Satanás lá, a serpente, diz para ele, olha, Deus sabe que se você comer do fruto, os seus olhos serão abertos, você será como Deus, né? Serão igual a eles. Então, quando eles perderam o posicionamento que Deus deu a eles, né? Ou perdeu o lugar deles em Deus, né? O lugar deles em Deus, eles deixaram até de ser a família que Deus programou para eles serem. O próprio Satanás, quando quis ser igual a Deus, ele deixa de ser um anjo e vira um demônio. Pois é. Não é? Então, quando você perde, ou não sabe o seu lugar, não é? Você deixa de ser quem você é. Então, para a gente finalizar aqui, acabou que dentro das nossas falas aqui, das nossas trocas de ideia, a gente acabou falando de uma outra pergunta que eu ia fazer, mas já está respondido, não vou nem fazer, né? E nós agora vamos começar a partir para o final, cada um pode... Vou incluir duas falas aqui, tá bom? Você pode dizer como vocês estão se sentindo, nós vamos dizer como nós estamos se sentindo nesse período de quarentena e o que nós vamos dizer, ou vocês vão dizer para o nosso público que está nos assistindo aí,
o que nós temos a dizer, né? Para eles, a palavra, se tem uma palavra de esperança, não é? O que nós vamos falar para essas pessoas? Como nós estamos vivendo esse tempo de quarentena e o que nós diríamos para as pessoas que estão nos assistindo sobre esse tempo de quarentena e como viver nesse tempo de quarentena. Vamos lá? Vamos começar aqui pela ministra Geni. A questão da família, então, eu queria dizer uma coisa. Família perfeita é aquela que juntos resolvem curar as feridas que ela mesma criou, né? É um recomeço, sabe? Juntas elas tentam entender os problemas e resolver. Isso é família perfeita. Isso é família perfeita. E a questão de como eu estou me sentindo, em Romanos 8, 28, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós vivíamos na correria. Talvez tenham pessoas ainda que estão meio que na correria. Mas essa hora, esse tempo de quarentena, é tempo de você parar, de você ouvir, né, de você brincar com o seu filho, de você conversar com o seu marido, coisa que você não tinha mais tempo. Então, que você possa aproveitar esse tempo da melhor forma. Que eu costumo até dizer que nós vamos sentir até saudade de estarmos juntos em casa com a nossa família. Eu acredito que nós vamos sentir isso, porque é um tempo diferente. Nós nunca tínhamos experimentado isso, né? E nós vamos sentir saudade desse tempo de dentro da nossa casa. Então, que a gente possa um ajudar o outro e tentar curar as feridas que nós mesmos criamos. Amém? É isso aí. Pastor Leandro, pode falar aí da sua ideia. Poxa, eu queria ser breve assim, igual a Geni. Poxa, sucinta, objetiva. Mas, meu Deus do céu. A gente roda, você não fala nada, né? Mas voltando aqui, a Bíblia, ela nos traz alguns mandamentos para um modelo de família, não é? A gente vai ver mandamentos para os filhos, a gente vai ver mandamentos para os maridos, a gente vai ver mandamentos para as esposas, não é? Por exemplo, Efésios capítulo 6 vai dizer assim: vós filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E aí são mandamentos para uma família abençoada. E se a gente justamente procurar viver todos esses mandamentos, né, nessa quarentena, olha, acredito que muitas famílias estarão sendo restauradas pelo poder da palavra, né, e por esse relacionamento, que esse é o desejo de Deus. Aí nós encontramos em 1 Timóteo capítulo 5, diz assim, ó: mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam eles primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus progenitores, porque isso é agradável a Deus. Volta lá no Salmo 128, quando você falou assim, olha, é ensinar as crianças, não é? É cuidar dos filhos dentro desse padrão bíblico. E olha o que Paulo está escrevendo a Timóteo aqui, né? Quer dizer, se a viúva tiver filhos ou netos, aprendam eles primeiro a exercer piedade para com a sua própria família, né? E é algo aqui que a gente vai falar aqui de uma hierarquia, que também é algo que Deus ele não quer que você fique invertendo coisas, invertendo posicionamentos ou dando valor mais a uma coisa do que a outra, tá? Mas nós vamos chegar lá. Aí nós encontramos aqui sobre os pais: vós pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor, também Efésios capítulo 6, né? E aí tem tantos outros aqui, né, que a gente aplicando, nós vamos viver bem, né? Vamos saber lidar melhor com os conflitos, que é o grande problema hoje, né, das famílias. E é importante sempre dizer, irmãos, que, querendo ou não, a família, ela sempre é o local de refúgio, né? A pessoa pode ir embora, brigou com o pai, brigou com a mãe, ou brigou com alguém da família ali de dentro de casa e resolveu viver sozinha, mas deixa passar um aperto.
deixa numa situação de doença, deixa num momento de crise, que ela logo se lembra. O filho pródigo, né? Que é um exemplo claro na Bíblia, que ele vai depois, gastou o dinheiro todo, viveu bem por um tempo, a regalia da vida, nos prazeres da vida, viveu bem, que legal, não é? Desfrutou, mas depois, quando estava lá no poço de lama, dentro de um chiqueiro, aí ele vai se lembrar, puxa vida, na casa de meu pai, não é? Tem comida, tem fartura de pão, olha lá, eu posso tomar um banho, lá eu posso me relacionar com as pessoas, lá eu sou bem tratado. Aí ele vai se lembrar. Então, família, irmãos, ou vamos falar de lar, né? É sempre o nosso refúgio, o local de refúgio. Aconteça o que acontecer, você vai sempre lembrar que tem alguém lá que vai estender a mão para você. Lá, você pode encontrar alguém lá que pode te abraçar de novo, né? Pode recomeçar novamente, né? Então, é importante pensar nisso, tá? Que é o local que Deus quer para todos nós. Por isso, volta ao texto do Salmo 68. Deus faz com que o solitário viva em família. E aqui, na questão dos valores, vou falar aqui sobre a questão que muitas das vezes acontece até mesmo com nós ministros, pastores, né? Que é um grande erro de, às vezes, a gente priorizar mais igreja do que casa. Priorizar mais povo de Deus do que a sua própria família, né? E dentro desse conceito bíblico, eu quero até deixar aqui uma frase de Moody, né? Dwight Lee Moody, né? Lima Moody, o grande evangelista. Ele disse assim, acredito que a família foi estabelecida muito antes da igreja, e o meu dever é primeiro com minha família, não devo negligenciar minha família. Então, é Deus, depois família, depois igreja. Nós estamos falando aqui de igreja, né? De questão de estarmos envolvidos na obra da igreja, na obra social ou no cuidado com pessoas. Falamos de igreja, aí instituição, tá? Ou a organização, né? Então, nós precisamos entender isso, que primeiro é Deus, depois a nossa casa, depois a nossa família, depois o nosso lar, que nós devemos cuidar primeiro do que as outras coisas. Então, eu vou reduzir aqui para a gente entender, irmãos, que é o que Deus nos chamou, é o que Deus tem para nós, e dentro desse tempo de quarentena, aproveite para fazer algumas coisas que outrora você não estava fazendo mais, né? Manter um bom diálogo, chamar para uma conversa, tomar o café juntos, que naquela correria do dia a dia, né? Cada um chegava, arrumava o seu prato, né? Ia para a sala, né? E o outro ia comer lá dentro do quarto. Irmãos, não, é momento de quarentena, está todo mundo junto. Vamos, marca um horário, senta junto à mesa, né? Essa comunhão à mesa, que possa produzir um bom diálogo, um bom assunto. Sentar à mesa é muito importante. É importantíssimo. E as famílias estão perdendo isso. Pois é. Resgata isso, né? Muito importante. Por isso que eu acredito que esse tempo de quarentena parece até Deus provocando justamente tudo isso para que a gente volte, né, às coisas mais básicas, às coisas mais simples da vida, não é? Que é o que Deus quer para nós. Porque, irmão, se a gente estiver bem dentro da nossa casa, se nós estivermos bem com a nossa família, o nosso relacionamento com a família, eu vou estar em paz, eu vou ter um bom relacionamento com o meu irmão, com o meu próximo, né? E quando fala de próximo, não é o próximo, né? É aquele que você pode estender a mão, qualquer pessoa, né? Aquela pessoa que está junto, ou até mesmo aquela que está distante, mas que você vê uma situação e você está disposto ou pronto a ajudar, a estender a mão. Verdade. E para o pastor, isso reflete na própria igreja. Sim. Né? Tão importante que é. A igreja ela é formada de famílias, né? Então, se as famílias estão bem, consequentemente a igreja vai estar bem, né, nesse relacionamento, tá? Então, que Deus abençoe você, que você conviva aí na sua casa, né? Diminua um pouquinho aí o teor das discussões, né? Tente resolver, tente manter a paz, tudo isso, e manter também esse ambiente de paz, para que Deus ele possa se fazer presente na casa, na sua família. Procure um momento de você estar fazendo um devocional junto, procure um momento para você estar cultuando ao Senhor junto, sabe? Discutir sobre a palavra de Deus, isso é importante demais, isso alimenta não somente você, mas também toda a sua casa e a sua família. Amém. É isso.
Como disse aqui, nós estamos finalizando nossa programação pela manhã. Será num tempo hábil para a gente tratar os assuntos aqui. Para nós passa muito rápido, né? Para nós que estamos aqui passa muito rápido, que pena. Mas eu também gostaria de dizer para vocês que estão em casa, para mim a quarentena, ela no início assustou um pouquinho, a gente não está acostumado, né, a parar tanto, mas depois também ela forçou, não é, a gente a voltar para a correria. Eu, particularmente, estou numa correria e até pior um pouco do que antes, porque agora eu estou tendo que fazer coisas que comumente a gente não fazia. A gente está precisando mudar o tipo de trabalho, mudar a forma que nós trabalhávamos para atender as pessoas que estão do outro lado nos assistindo, né? Então nós estamos passando por mudanças, ela provocou mudanças. A verdade é que essa quarentena ela está provocando mudanças e nós temos que nos adaptar a esse costume. Nós estamos no século 21, não é? E isso é daqui para frente, não adianta, o século 20 não vai voltar, não adianta parar, não adianta ficar reclamando, não é? É daqui para frente, daqui para diante será as coisas muito mais parecidas do que com o que está acontecendo agora, do que com o que aconteceu ontem. Não é? Então, você se reinventar, se readaptar, tocar o barco e lembrar que família é muito importante. Não é? Família é muito importante, família é uma bênção de Deus, a convivência é importante, aprenda a ouvir, aprenda a trabalhar em família, a viver em família, não é? E eu quero dizer para você que tem uma palavra de esperança. Eu quero orar por você agora. Tem uma palavra de Deus para o teu coração, na Bíblia Sagrada, certo? E Deus, Ele continua sendo Senhor. E tudo isso vai passar, a quarentena vai passar, mas a vida ela continua. A vida ela continua e você precisa continuar. Você não pode parar, sua família depende de você. Então, que você aprenda com esse tempo, que você não pode parar. Eu vou orar e vamos dar aqui as considerações finais e finalizamos aqui. Deus, esse homem, esta mulher que nos assiste agora, Pai, precisa da graça do Senhor. Então, meu Senhor, entre nessa casa, entre nesse lar, cuide de cada pessoa, cuide da nossa cidade, das nossas autoridades, cuide, ó Deus, desta família, cuide desta casa. Nesse período, ó Deus, de quarentena, que o Senhor faça cada um reconhecer, Pai, o seu papel, reconhecer o seu posicionamento e que as famílias sejam abençoadas, ó Deus, e que as famílias sejam renovadas, restauradas pelo Senhor. Em nome de Jesus Cristo, manifeste o seu poder e a sua graça, assim nós oramos em nome de Jesus. Pastor Leandro, dando aí suas considerações finais, pode, se quiser, falar aí do seu canal lá na internet também, fique à vontade, quiser falar aí, da tua igreja, fique à vontade, pode despedir aí, e assim nós vamos finalizando aqui. Fique à vontade. Pastor, primeiro, mais uma vez, agradecer pelo convite, em poder, na verdade, compartilhar algumas coisas, né, que todos nós estamos vivendo nesse tempo, mas cada um com a sua experiência, e fica aqui para você, querido, que está aí na sua casa, que mesmo que tudo isso passe, quando tudo isso passar, né, tudo isso passando, lembre dos valores, né, de tudo quanto você tem aprendido nesse tempo, porque tem sido realmente um tempo de aprendizado. Então guarde isso para que você não perca, né, mesmo que a gente volte a uma certa normalidade, apesar de não acreditar que nada mais será como antes, como até o pastor disse aqui, mas que você possa guardar tudo isso que nós temos aprendido, né, e manter, tá, esse contato. Nós somos ali do projeto evangelístico Sal e Luz Church. Quero convidar você também, se puder, estar assistindo os nossos cultos, as nossas lives. Estamos quarta-feira
às 19h30 e no domingo às 18h30. Hoje, 18h30, estaremos ao vivo, né? No Instagram, no Facebook, e depois nós estamos passando para o YouTube, que ainda não estamos transmitindo ao vivo. Peço até a tua colaboração para ir lá procurar Projeto Sal e Luz Church no YouTube. Já estamos quase alcançando os 500 inscritos lá, chegar aos 1000, né, em nome de Jesus, para a gente estar fazendo as transmissões, né, pastor? Só acima de 1000 para fazer transmissão ao vivo no YouTube. Então, nos auxilie lá, no Instagram e no Facebook também, Projeto Sal e Luz Church, tá bom? Procure lá e será uma bênção em nome de Jesus. Deus abençoe você, obrigado a vocês em nome de Jesus. Deus abençoe sua casa e sua família. Amém. Geni, despeça aí e vou despedir aqui e finalizamos. Amém. Deus abençoe seu dia. Sê tu uma bênção. Que você seja uma bênção nas mãos do Senhor e que você seja uma bênção para o seu irmão. Amém? Amém. Meus amados, chegamos ao final. Gostaria de agradecer a você que esteve até agora com a gente. Que Deus abençoe. Tá bom? Foi muito bom tê-los aqui. Sejam muito bem-vindos em todas as nossas transmissões. E quero convidar você para logo mais à noite também, a partir das 19 horas, teremos uma palavra de Deus para o teu coração. Será a nossa celebração, nosso culto ao Senhor. Então fique muito à vontade para estar conosco nos nossos canais, Igreja do Nazareno Central, no Facebook e no YouTube. Nós estamos transmitindo aí, fazendo as transmissões ao vivo pelo YouTube. Você pode também compartilhar. E lembrando, inscrevam-se também lá no YouTube, né? Ajude-nos a impulsionar o canal também, compartilhando para alcançarmos mais vidas, mais pessoas sendo abençoadas, e você fará parte desse tempo, dessa história, porque isso tudo aqui é uma história a ser contada lá na frente. Então, que Deus abençoe, que Deus te guarde, Deus guarde a sua casa, fique em paz em nome de Jesus. Deus abençoe, até logo mais às 19 horas no canal Igreja do Nazareno Central no Facebook e Igreja do Nazareno Central no YouTube. Deus abençoe, fique na paz.